Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este, garante que nunca mais terei que parar. A primeira vez que o vi, estava tentando vender as roupas de uma mulher morta. Era tudo legal, claro. Sua unidade de armazenamento estava cheia deles. Ela havia morrido em uma casa de repouso sem parentes próximos, e isso significava que ninguém estava pagando sua conta. Em vez de deixar seu guarda-roupa abandonado de graça, era uma prática padrão no self-storage esperar até que seu saldo estivesse 36 dias atrasado antes de enviá-lo para leilão. Quando chegou a hora de leiloar uma unidade, havia uma lista simples a seguir. Abra a unidade. Tire fotos do conteúdo. Escreva o que vemos. Feche a unidade. Cele-o com uma etiqueta de leilão. Carregue tudo online. Na época, eu havia acabado de ser transferido para uma nova instalação, mas já trabalhava em depósito há vários anos. Como gerente assistente, eu já estava acostumado a pular e preencher onde a ajuda era necessária. Comprei a ideia de que, se fizesse o que me mandassem, acabaria levando a um aumento ou promoção. Mal levava ao primeiro e nunca parecia levar ao segundo. O gerente do site, Duane, era um homem solene de meia-idade que sempre parecia cansado e nunca teve muita afinidade com conversa fiada. Os longos períodos de silêncio foram difíceis, mas fiz o possível para me manter ocupado atendendo clientes ou limpando as instalações. No dia em que estávamos programados para cortar fechaduras, achei Duane o mais falador que já ouvi. Ele foi inflexível quanto a seguirmos cada passo da lista como se fosse uma escritura sagrada. A serra de esmerilhamento teve que ser totalmente carregada, com uma nova lâmina de serra fixada. Cada peça de papelada e equipamento de segurança precisava estar em nossas mãos antes mesmo de podermos sair do escritório para começar a tarefa em questão. Admito que fiquei um pouco aborrecido porque, quando Duane finalmente decidiu falar, foi apenas para gritar ordens e me dar sermões sobre um processo pelo qual já havia passado 50 vezes. Lembro-me da última coisa que ele exigiu antes de fecharmos o escritório. Certifique-se de fazer tudo o que eu disser quando cortarmos esta fechadura. Eu entendi que havia um processo legal que precisávamos seguir, mas Duane estava levando isso muito a sério pelo que eles estavam nos pagando. A preparação de uma unidade para leilão exigia a presença de 2 funcionários. A empresa informa que é para fins legais, pois você não pode tocar em nada ou entrar na unidade. Ter 2 pessoas presentes ajuda a promover a responsabilidade, ou assim eles alegaram. Isso era uma mentira. Normalmente, você divide as tarefas de preparação da maneira que acharem melhor. O trabalho de Duane era cortar a fechadura, enquanto eu documentava o que via dentro da unidade. A senhora Bernatia, nossa querida e falecida inquilina, havia se mudado para lá apenas 6 meses antes. Lembrei-me de ter mostrado a unidade para ela, enquanto ela me explicava que tudo o que tinha eram roupas das quais não suportava se livrar. Isso não era raro, na verdade era comum as pessoas guardarem coisas que nunca mais usariam e pagarem várias vezes pelo prazer de fazê-lo. Faíscas alaranjadas iluminaram o corredor longo e comum de unidades idênticas quando a serra cortou o cadeado de aço. Ainda me lembro do baque metálico que a fechadura quebrada fez ao bater no chão de concreto. Duane abriu a porta de enrolar de metal e lá estava. Tinha pelo menos 2 metros de altura, quase confundi com uma obra de arte no começo. Era feito do que pareciam ser tiras finas da mesma folha de metal usada para fazer a porta que Duane havia aberto.
As tiras foram colocadas em camadas e torcidas em longas bobinas que formavam equivalentes grosseiros de um torso e membros, dando-lhe uma forma humanoide simulada. Havia pequenas lacunas na folha de metal onde o metal dobrava e enrolava, cada uma cheia de roupas rasgadas, brinquedos infantis e o que só pode ser descrito como pedaços de vísceras. Sua cabeça não era mais do que uma bobina de metal um pouco mais grossa, mas eu vi o que eu rezei para ser cabelo de boneca caindo sobre várias tiras. Dentro de uma brecha próxima, um pequeno olho nos encarava, mas eu não sabia dizer se pertencia a uma cabeça de boneca ou algo pior. "Não se mexa", gritou Duane. Eu obedeci. Minha confusão foi rapidamente substituída por terror, quando percebi que o que estávamos olhando estava vivo. Eu podia ver o leve balanço em sua postura, e eu podia ouvir o leve barulho de metal quando suas peças entrelaçadas colidiram frouxamente. "Que porra é essa?" eu perguntei, meus instintos me dizendo para desobedecer ao comando de Duane. Eu queria correr. Eu queria fugir. "Não se movam", Duane repetiu. A criatura não parecia reagir a nenhuma de nossas vozes. Duane falou com uma autoridade que me disse que eu precisava ouvir. Fiquei parado pelo que pareceram séculos, embora duvide que tenha passado mais do que alguns momentos antes do que veio a seguir. A criatura começou a tremer, era pouco mais que um tremor no início. O som metálico das tiras de metal batendo aumentou com intensidade. Logo toda a criatura estava tremendo com tanta força que pensei que poderia se desenrolar completamente. Os corredores estreitos feitos de concreto e metal refletiam o som horrível em um loop ecoante. Foi então que Duane saltou, agarrando a maçaneta da porta e batendo-a no chão, separando-nos da criatura apenas com a fina camada de chapa de metal. O som parou quase imediatamente. Quando Duane finalmente me convenceu de que a ameaça havia passado, eu tinha muito mais perguntas do que respostas. O proprietário anterior da instalação estava com ele na primeira vez que Duane a viu, há mais de 6 anos. Depois de vender as instalações para minha empresa, o proprietário que estava saindo sentiu que precisava preparar o novo gerente que entraria. Preparar pode ser um exagero, já que Duane havia aprendido as regras, mas nunca os motivos. Ele finalmente os compartilhou comigo, convencido de que eu nunca teria acreditado nele se ele tivesse tentado me avisar com antecedência. As regras. Sempre use 2 pessoas ao preparar unidades para leilão. Sem exceções. Depois que a fechadura for cortada, abra a porta completamente. Não tente espiar por baixo enquanto a porta estiver parcialmente aberta. Se estiver dentro da unidade, não a mova. Isso inclui virar a cabeça ou desviar o olhar. Espere até que a criatura comece a tremer violentamente. Não tente se mover antes disso. Mova apenas para fechar a porta imediatamente. Você pode retornar em 1 hora para terminar de documentar o conteúdo da unidade. Minha reação inicial foi apenas sair e nunca mais voltar, mesmo que Duane insistisse que estaríamos perfeitamente seguros se apenas seguíssemos as regras. Eles trabalharam para ele nos últimos 6 anos, sem falta. Eu teria rido na cara dele se não estivesse tão apavorada. Eu disse a ele em um discurso cheio de palavrões que eu não estava sendo pago o suficiente para chegar perto daquela coisa novamente. Eu estava no meio da porta quando ele me disse que o corporativo sabia sobre a criatura e, se eu ficasse, eles dobrariam meu salário. Você pensaria que minha vida valeria mais para mim do que isso, mas qualquer pessoa que viva de salário em salário pode dizer que nem sempre é tão simples assim.
Isso foi há 3 anos. Os 2 anos seguintes continuaram como antes de eu aprender a verdade. Eu estava apavorado com o dia do corte de fechaduras, mas com o tempo meu novo contra-cheque suavizou um pouco o medo. A criatura aparecia com frequência e, como Dwayne havia dito, seguir as regras sempre nos garantia segurança durante o processo. Eventualmente, a natureza repetitiva do nosso trabalho me levou a considerar a criatura como qualquer outra ferramenta de poder perigosa. Eu estava cauteloso com isso, mas não mais preocupado que minha segurança estivesse fora do meu controle. Foi no ano passado que descobri que Dwayne estava se divorciando. Eu nem sabia que ele era casado, mas em um raro momento de transparência ele admitiu que havia parado de usar o anel muito antes de a separação ser finalizada. Eu nem sabia como responder a essas revelações. Tínhamos falado tão pouco um com o outro enquanto trabalhávamos juntos que ele poderia muito bem ser um estranho. Eu, sem muita convicção, disse a ele para me avisar se precisasse de alguma coisa. Ele apenas assentiu e, assim, voltamos ao silêncio familiar que definia nossa relação de trabalho. Pensando bem, lembro-me de como ele parecia cansado depois disso, seus olhos fundos vidrados e tingidos de amarelo enquanto ele executava os movimentos diários quase no piloto automático. Ele era quase 15 anos mais velho que eu. A espiral de Dwayne durou 10 meses, antes de eu acreditar que ele atingiu um ponto de ruptura. Era o dia do corte de fechaduras e nos preparamos para a tarefa como tínhamos feito muitas vezes antes. Estávamos em 3 unidades quando aconteceu. Dwayne cortou a trava, pousou o moedor e abriu a unidade quase ansiosamente. Lá estava ela, silenciosa exceto pelo rangido metálico de seu balanço instável. Ficamos parados, o que era uma segunda natureza neste momento. Foi então que Dwayne virou a cabeça para mim. Não ousei mover 1 centímetro, mas minha extrema surpresa deve ter ficado evidente em meu rosto. Desculpe. Foi tudo o que ele ofereceu, antes de caminhar diretamente para a criatura. Ele deu 2 passos para a frente antes que longas gavinhas metálicas saíssem do ser, um guincho de metal triturando abafando meus gritos. A inundação de tentáculos de alumínio engolfou Dwayne em um violento casulo antes de puxá-lo para dentro da unidade. Eu pulei para frente, alcançando a maçaneta da porta enquanto as gavinhas voltavam sua atenção para mim. Eu bati a porta, mas um punhado de tiras de metal conseguiu sair por baixo. Eles me atacaram, o chicote afiado cortou o ar em uma busca desesperada. Uma única tira me pegou assim que fechei a unidade, cortando meu braço com a borda irregular de metal rasgado. Eu gritei de dor, pulando para trás antes de cair fora de alcance. Eu segurei meu braço ensanguentado, esperando que o tsunami de membros de metal deslizasse por baixo da porta para me entregar o mesmo destino que eles tiveram Dwayne. No entanto, nada jamais emergiu dessa unidade. Não sei o que levou Dwayne a tal fim, tento me concentrar em não ficar amarga com o fato de que ele quase me levou com ele. Naturalmente, o cargo de gerente de instalações, juntamente com outro aumento, foi oferecido a mim logo após o incidente. Agora tenho meu próprio assistente e carregamos uma compreensão silenciosa semelhante do que espera dentro dessas unidades. Nunca encontrei vestígios de Dwayne, nem mesmo quando chegou a hora de retornar à mesma unidade e finalizar o processo de leilão. Não sei o que convocou esta criatura. Talvez algo aconteça quando você enche um prédio de memórias. Você não está apenas guardando brinquedos, roupas ou móveis, mas também as emoções que ligam esses itens a seus donos.
Seja a saudade de dias melhores, a perda do que já tiveram ou apenas o medo de seguir em frente, essas emoções estão empilhadas do chão ao teto, marinando em um perigoso apego ao passado. Talvez o resultado seja alguma coisa horrível, feita de metal e medo. Não sei, sou apenas o gerente das instalações. Mas eu sei que está esperando. E eu sei que nunca vai embora. Como um jovem DJ de rádio nos anos 80, fiquei muito emocionado quando consegui meu primeiro emprego em uma estação local. Mas minha empolgação rapidamente se transformou em pavor quando fui designado para o turno da noite. Não eram apenas as horas estranhas que me enervavam, foram as histórias que ouvi de meus colegas de trabalho. Eles falaram de um chamador misterioso que atormentava a estação há anos. Ninguém sabia quem era o interlocutor ou o que ele queria, mas suas ligações eram sempre perturbadoras. O equipamento no estúdio funcionava mal e sussurros estranhos podiam ser ouvidos ao fundo. Alguns até afirmaram ter visto figuras sombrias correndo pelo estúdio. A princípio, descartei essas histórias como nada mais do que lendas urbanas. Mas quando me acomodei em minha nova rotina, coisas estranhas começaram a acontecer. O equipamento funcionava mal em intervalos aleatórios, e eu poderia jurar que ouvi sussurros ao fundo de algumas das ligações que recebi. Uma noite, quando estava para fazer uma pausa, o telefone tocou. Eu atendi, esperando ouvir um pedido de música ou um grito. Mas assim que fiz minha saudação habitual, ouvi um leve zumbido do outro lado da linha. Meu nome é, não tenho nome, veio a resposta em um tom abafado. A voz do interlocutor estava distorcida, quase como se não fosse humana. Tentei manter a conversa, mas o interlocutor parecia hesitar em falar. Toda vez que eu fazia uma pergunta, havia uma longa pausa antes de responderem. À medida que a noite avançava, a voz do interlocutor tornava-se cada vez mais distorcida. Era como se estivessem falando em outro idioma. O equipamento do estúdio continuou apresentando problemas de funcionamento, dificultando o foco na conversa. E então, de repente, a ligação caiu. Fiquei aliviado, mas também desapontado. Eu esperava manter a conversa e descobrir o que estava acontecendo. Na noite seguinte, voltei à estação de rádio sentindo-me ainda mais inquieto. A estranha ligação da noite anterior permaneceu comigo, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Ao me acomodar em meu assento, notei que o equipamento ainda estava com defeito. A mesa de som emitia um zumbido baixo e contínuo, e o microfone crepitava mesmo desligado. Apesar das dificuldades técnicas, tentei manter o foco e o profissionalismo. Mas à medida que a noite avançava, eu me sentia cada vez mais nervoso. E então, quando eu estava prestes a fazer uma pausa, o telefone tocou. Hesitei antes de pegar o telefone. Eu não tinha certeza se estava pronto para enfrentar aquele estranho visitante novamente. Mas algo me obrigou a responder. Boa noite, você está no ar comigo. Qual o seu nome? Desta vez, não houve pausa. A pessoa que ligou falou imediatamente, sua voz baixa e ameaçadora. Você deveria ter me ouvido. Você deveria ter parado de tocar minha música. Meu coração afundou. Eu nunca havia tocado nenhuma música que não fizesse parte da lista de reprodução da estação. Mas antes que eu pudesse responder, o interlocutor falou novamente. Você não sabe quem eu sou, não é? Eu costumava ser um músico.
Eu tinha uma banda e tocávamos por toda a cidade. Mas então algo aconteceu. Não sei explicar, mas tudo mudou. A música não era mais minha. Era como se algo mais estivesse passando por mim. E então as pessoas começaram a se machucar. Eu tive que parar. Tive que destruir todas as nossas gravações. Mas um sobreviveu. Uma gravação que não consegui destruir. E ouvi na sua estação. Você jogou e agora tem que pagar. Meu sangue gelou enquanto ouvia as palavras do interlocutor. Eu podia sentir o peso de suas palavras caindo sobre mim, como uma névoa espessa que não se dissipava. A voz do interlocutor tinha uma qualidade sobrenatural, como se não viesse de um ser humano. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Percebi então que o interlocutor não era apenas uma voz do outro lado da linha, mas algo muito mais sinistro. Uma presença sombria que assombrava a estação há anos, esperando que alguém como eu tocasse aquela gravação sobrevivente. Eu sabia que tinha que sair dali, mas a porta estava emperrada. Tentei forçá-la a abrir com todas as minhas forças, mas ela não se mexeu. Eu estava preso, sozinho com a figura sombria e sua melodia assombrosa. Enquanto ele tocava seu violão, a sala começou a girar. Eu senti como se estivesse sendo puxado para um vórtice, para um reino escuro e distorcido além da minha compreensão. E então, de repente, parou. O homem desapareceu, deixando-me novamente sozinho na estação. Eu estava tremendo, minha mente correndo com o conhecimento de que algo maligno havia sido desencadeado naquela noite. Consegui escapar e nunca mais voltei à estação. Mas as memórias daquela noite continuam a me assombrar até hoje. Sei que o homem do violão ainda está por aí, esperando que alguém toque sua música e o chame mais uma vez. Eu aviso, caro leitor, se você ouvir uma gravação estranha no rádio, desligue-o. Não toque, não ouça. Pois se o fizer, você pode desencadear uma escuridão além de seus pesadelos mais loucos, e pode ser a última coisa que você fará. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.